Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto numa questão que é simplesmente o terror de muita gente, mas que hoje vai ficar muito fácil. Nosso objetivo nessa análise é desvendar os prazos no registro de imóveis, mais especificamente as mudanças cruciais trazidas pela Lei 14.382 de 2022. Essa lei deu uma verdadeira chacoalhada na famosa Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015. Para quem atua na área ou está se preparando para provas, entender isso é questão de sobrevivência, porque a legislação modernizou e acelerou a dinâmica toda. Então, vamos conferir juntos um caso super prático para fixar essas regras de uma vez por todas e não errar mais. Para entender isso na prática, a gente pegou um caso real tirado do Exame Nacional dos Cartórios, o ENAC. Imagina a seguinte situação. A Ana submeteu ao registro de imóveis uma escritura pública de compra e venda comum, sem nenhuma cláusula especial, tudo absolutamente padrão. O título foi protocolado bonitinho, recebeu o número de ordem e foi parar na mão do oficial. A grande dúvida é, à luz do sistema atual, qual é a atitude do oficial agora e, principalmente, em qual prazo exato? Nós temos 5 caminhos ali na questão. Vamos quebrar cada um deles e descobrir a verdade. Olhando logo a primeira opção, a alternativa A diz que o oficial deve emitir a nota devolutiva no prazo de 15 dias se tiver algum vício sanável. E aqui a gente já solta um gigantesco incorreto. Muita gente escorrega nessa alternativa porque no passado recente o padrão de balcão era 15 dias mesmo. Mas esqueçam isso, a regra geral para devolver documento com exigência não é mais 15 dias de jeito nenhum. A grande sacada é que o prazo despencou. Hoje, segundo o artigo 188, combinado ali com o caput do artigo 198 da Lei 6.015, a regra geral para registrar ou emitir a nota devolutiva é de exatos 10 dias, contados da data do protocolo. A ideia foi dar muito mais agilidade aos negócios imobiliários. A redução foi expressiva. Por isso, a nossa alternativa anterior estava baseada numa regra ultrapassada. Aí a gente pula para a alternativa B, que propõe o seguinte: proceder ao registro em 5 dias se não tiver exigência nem falta de pagamento de custas. E olha só, bingo! É exatamente essa a nossa resposta exata. Ela introduz uma exceção maravilhosa de prazo reduzido em cima da regra de 10 dias que a gente acabou de ver. Isso fica cristalino quando a gente lê a letra da lei. Ali no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 188, a legislação criou o que a gente pode chamar de uma verdadeira via rápida do cartônio. Funciona assim: se for uma escritura simples de compra e venda, sem cláusulas especiais, e o título estiver limpinho, sem faltar nenhum documento à taxa para pagar, o cartório tem a obrigação de registrar nesse prazo curtíssimo de apenas 5 dias. Como a Ana apresentou exatamente uma escritura simples e redondinha, ela tem pleno direito a essa pista expressa. Mas vamos conferir as outras para ver onde estão as armadilhas. A alternativa C fala em indicar as exigências de forma articulada, clara e objetiva a serem satisfeitas no prazo de 30 dias. É importante perceber que o jeito de comunicar a exigência está certíssimo. O oficial não pode mesmo inventar uma exigência por semana. Ele tem que listar tudo de uma só vez. O problema cai por terra no final da frase. 30 dias? Incorreto. A lei preza pela eficiência. O artigo 198 reforça que a sindicação das exigências tem que ser articulada sim, mas precisa acontecer dentro do prazo geral estipulado pelo artigo 188. E qual é o prazo geral que a gente já consolidou aqui? Exatos 10 dias a contar do protocolo. Absolutamente não 30 dias. Precisão nos números faz a diferença toda aqui. Chegando na alternativa D, ela diz que o oficial deve instar, que quer dizer ordenar, que o apresentante do título faça a digitalização em 5 dias. Chega a ser curioso, né? Imagina a cena, alguém vai buscar o serviço no cartório e escuta olha, volta para casa e escaneia tudo por conta própria para o processo ser digital. O sistema atual preza por facilitar a vida do usuário e não o oposto. Está completamente errada. A resposta que derruba essa ideia está no artigo 194 da mesma lei. Fica muito claro que os títulos físicos vão sim ser digitalizados e mantidos em arquivo eletrônico, mas essa tarefa de escaneamento e posterior devolução do papel é uma atribuição do próprio cartório. A eficiência é do sistema interno e não um fardo técnico transferido para quem apresenta o documento no balcão. E, para fechar, a alternativa aí tentava jogar o prazo de 10 dias para registrar um título que está lá, sem exigência nenhuma ou falta de pagamento. Qual o erro? Ela aplica a regra geral para um caso super específico. Incorreto. O raciocínio lógico é, se não tem exigência e a escritura de compra e venda é comum, a gente imediatamente aciona a via rápida do parágrafo 1º. A regra expressa de 5 dias é o que impera aqui.
Para não esquecermos mais, vamos para o nosso resumo dos prazos, o verdadeiro mapa para aprovação. Olhem só o contraste brutal nessa tabela comparativa. De um lado, a regra geral do artigo 188. O relógio padrão é de 10 dias. Apresentou um título fora da regra de exceção? Ou precisou de nota devolutiva? São 10 dias. Agora, do outro lado, o astro da nossa análise, a exceção de via rápida. Apenas 5 dias. Mas lembrando sempre das condições. Escritura simples, sem cláusulas especiais, sem pendências, emolumentos todos pagos. É um caminho cristalino. O que a gente viu aqui não é apenas teoria para a prova, é a engrenagem que faz o direito imobiliário moderno rodar. A reflexão final que deve nortear a qualificação de todo documento é: ao protocolar o próximo título, ele vai cair na regra geral dos 10 dias ou tem passagem garantida na via expressa dos 5 dias? Dominar essa triagem é entender a essência das novas dinâmicas cartorárias. Fica aí o convite para todo mundo continuar mergulhando fundo nas atualizações registrais. A gente se vê na próxima análise.